É Jesus que está a falar. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo-me, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Bem, vamos voltar à palavra. Volta a colocar, por favor, os teus olhos no texto bíblico. Nós estamos lá em Mateus 21. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Furar a Fila. Furar a fila. Eu não sei como é que vocês são quando vêm filas, não é? Mas há sempre, não sei se há sempre, depende do pecador, não é? Depende de nós. Mas às vezes há aquela vontade de querermos furar a fila, não é? E às vezes mesmo não furando. No outro dia eu e o Filipe estávamos no Pingo Doce, porque vocês, os irmãos, sabem com frequência os dias, sobretudo a terça-feira e a quinta-feira, são dias que com frequência está muita gente a trabalhar aqui na igreja. Então, geralmente nós trazemos as nossas, como é que se diz? As nossas marmitas, não é? As nossas marmitas de casa com comida, mas às vezes não vimos preparados e temos de ir comprar alguma coisa ao Pingo Doce. Então eu e o Filipe fomos comprar. O Filipe geralmente compra frango, não é? Ele é frango. Eu geralmente compro arroz com pataniscas, é sempre a mesma coisa. Somos muito pouco imaginativos, os pastores desta igreja são muito pouco criativos. E colocámos-nos numa fila, não é? Colocámos-nos numa fila. E reparámos, pensámos, esta fila é aquela que vai provavelmente andar mais rápido. Mas foi a pior fila. Os irmãos sabem, nós escolhemos sempre as piores filas. Pessoas que chegaram muito depois de nós, na outra fila passaram e eu e o Filipe ficámos para trás e para trás. Portanto, todos nós somos tentados de uma maneira ou de outra em querer furar filas. E a mensagem que eu vos quero pregar é acerca de furar a fila. À frente, na fila, para entrar no céu, estão geralmente as pessoas boas, que claramente mostram as suas virtudes ao mundo. Mas Jesus, vemos neste texto, faz um curto-circuito nessa ordem, nessa fila. Porquê? Porque gente tão má como tu és e como eu sou, podem, através do arrependimento, furar a fila e passar à frente das pessoas boas. É isto que Jesus está a explicar nesta parábola. É isto também que nesta manhã eu quero pregar para vocês, acerca de furar a fila, porque há uma maneira certa de nós furarmos a fila com Jesus através do arrependimento. Mas para que isto possa acontecer na nossa vida, para que esta palavra possa acontecer em nós, uma vez mais nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos acompanhe nesta hora. Querido Deus, Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, és Tu quem nos reúnes aqui, nesta casa de oração. És Tu quem está a reunir nesta mesma cidade de Lisboa muitas outras pessoas em muitas outras casas de oração, não só em Lisboa, por todo Portugal, ó Senhor, por todo o mundo. A esta hora e durante este dia de domingo, muitos já se reuniram e muitos irão reunir-se ainda para louvar o Teu nome. E queremos declarar isto para nos recordarmos que as coisas que aqui estamos a fazer são apenas uma pequena migalha num mundo que é chamado a louvar o Teu nome, Senhor. E por isso nós queremos Te pedir nesta manhã que a Tua palavra aconteça na vida de cada pessoa aqui. Tu sabes que ninguém há de igual. Não há duas pessoas iguais nesta pequena multidão que aqui está, Senhor. Não há duas pessoas iguais. Todos somos diferentes. O nosso coração, aquilo que nós trazemos no nosso coração, muitas vezes nem por nós é bem compreendido, mas Tu compreendes. E é por isso que nós Te pedimos uma coisa que não deixa de ser sobrenatural, que é que a Tua palavra possa fazer fruto em nós. Nós que Te louvamos
como o Verbo encarnado em Jesus, nós pedimos agora a agência do Espírito Santo, para que tu, Deus Pai, te possas alegrar do louvor que nós te queremos prestar ouvindo a tua palavra nesta manhã. Por isso, nós oramos estas coisas todas, fazendo isso em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Volta a colocar os teus olhos no texto. Temos aí Mateus 21, em tanto lugar onde poderíamos aterrar no Evangelho de Mateus. Estamos a escolher apenas um texto em Mateus. No Evangelho de 28 capítulos, estamos a escolher apenas um texto para sublinhar a importância de saber ouvir. Porque falar em saber ouvir tem sido a nossa maior preocupação no púlpito desde setembro. Por isso, quero chamar a tua atenção, e uma vez mais, nós gostamos de fazer isso quando pegamos nas nossas Bíblias, folhear as nossas Bíblias, folheia a tua Bíblia para a frente e para trás para saberes onde é que tu estás, quando estás neste tempo. Vou dar alguns segundos, folheiem as vossas Bíblias para se situarem em Mateus 21. Onde é que nós estamos em Mateus 21? Em que altura do campeonato é que nos encontramos em Mateus 21? O que é que está quase a acontecer? Força, igreja, podem responder. O que é que está quase a acontecer em Mateus 21? O que é que está quase a acontecer? Aproxima-se a morte de Jesus. E antes da morte de Jesus, uma coisa que se intensifica nos Evangelhos é precisamente o confronto das autoridades religiosas com Jesus. Então, este confronto entre as pessoas que eram vistas como as autoridades religiosas e Jesus é uma coisa que acontece e que se intensifica na semana antes de Jesus morrer. Se tu reparares, esta parábola está a abrir uma secção de outras duas parábolas. Volta aí a olhar para o texto, à volta dele. Começamos com esta parábola, que é muitas vezes chamada a parábola dos dois filhos, e depois tens uma parábola a seguir. Qual é a parábola que tens a seguir? É a parábola dos lavradores maus ou dos agricultores maus. E de seguida, já no capítulo 22, tens outra parábola. Qual é a parábola que tens de seguida? Parábola das bodas. Então, esta parábola que nós estamos a ler hoje, ela abre uma secção que é feita de mais outras duas parábolas. A dos lavradores maus e a dos convidados para o casamento. No alvo destas três parábolas está a autoridade religiosa em Jerusalém. Os líderes religiosos estão no alvo destas três parábolas. Porquê? Porque a classe religiosa de Jerusalém está no alvo de Jesus porque a classe religiosa de Jerusalém rejeita Jesus. As autoridades espirituais daquele tempo estão a rejeitar a autoridade espiritual de Jesus. E agora Jesus está a fazer alvo nestas três parábolas das autoridades religiosas para que, fazendo um contraste com pecadores que parecem mesmo pecadores. Percebes? Porque as autoridades religiosas não parecem pecadores. À primeira vista, as autoridades religiosas parecem mais santos, parecem pessoas mais santas do que os pecadores. Então Jesus, nestas três parábolas, vai usar contrastes para que, diante das autoridades religiosas que rejeitam Jesus, apareçam pecadores, mesmo pecadores, aqueles que são pecadores logo à primeira vista, para que Jesus possa julgar com a presunção da autoridade, com a presunção de santidade que aquela gente tem. Então é por isso que Jesus, quando está a contar estas três parábolas, ele vai intensificar aqui uma comparação entre gente que parece boa e gente que parece má, para que a gente que parece boa reconheça quem é que é a gente que parece boa. São estas autoridades religiosas que recusam Jesus. E para que neste choque, neste contraste com a gente má, Jesus possa pôr o dedo na ferida e dizer: vocês estão a presumir que são santos. Vocês estão a presumir uma coisa que na realidade não acontece. Logo, recomendo-te que tu te aproximes da dicotomia. O que é a dicotomia? É este contraste que Jesus vai usar. Jesus está a usar este contraste, esta dicotomia intencionalmente. E eu sugiro-te que tu te aproximes dessa dicotomia, que é pecadores descarados de um lado e presunçosos dissimulados do outro. Tens essa frase aí projetada. Então esta é uma maneira
que te ajuda a compreender a parábola que Jesus está a contar. Jesus intencionalmente está a forçar aqui uma dicotomia. De um lado, quem é que está? Estão pecadores descarados. Já vamos falar um pouco acerca deles. E do outro, quem é que está? Estão presunçosos dissimulados. De um lado, pecadores descarados. Do outro lado, presunçosos dissimulados. E é esta figura que Jesus vai querer usar. Como é que isso acontece? Vamos lá voltar à parábola para vermos como é que a coisa acontece. Aqueles que têm estado na nossa missão em Algés, nós estamos a estudar o Evangelho de Marcos. E uma das coisas que já sabemos, aqueles que lá estão, é que nós já sabemos que a parábola é um meio que Jesus usa de comunicar muito específico. Naturalmente já era usado pelos rabis antes de Jesus. E a parábola tem uma característica muito interessante. Quando as pessoas falam por parábolas, obrigam a que quem está a ouvir, para poder compreender, tenha de usar a sua vontade. A parábola é um modo de comunicar em que a vontade de quem ouve é sublinhada. Por isso é que Jesus vai dizer, por exemplo, quando ele fala na parábola do semeador, ele explica logo ao início que ele está a falar por parábolas. Porquê? Para que uns que são chamados a ouvir ouçam e compreendam, e para que os outros não compreendam nada. E quando nós ouvimos isso, parece-nos até antipático. Como assim? Jesus quer que pessoas não compreendam? O que Jesus quer, quando começa a usar parábolas, é que o ouvinte tenha de se esforçar a ir ao encontro do que Jesus está a dizer. Portanto, tu vais notar pela maneira como Jesus comunica que ele pede que quem ouve as palavras dele tenha uma postura ativa. Então ele começa assim: o que é que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então temos aqui 2 filhos. O primeiro filho, depois de tu veres a dicotomia, o primeiro filho quem é? O primeiro filho quem é? O pai diz assim: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Então, se ele disse não quer, quem é que ele é nesta dicotomia? É o bom ou é o mau? É o bom ou é o mau? É o mau. Porquê? Porque ele disse que não. Já vamos ao segundo momento. O segundo momento vai ser importante. Mas no primeiro momento, este é o filho que disse não ao pai. Pensa nisto. Estamos a falar no contexto do judaísmo. Há um mandamento específico só para honrar que quando nós ouvimos os nossos pais, o que é que devemos fazer? No mínimo, à luz desse 5º mandamento, honrá-lo. Portanto, imaginem a história que Jesus está a contar. O pai diz: filho, vai trabalhar, e o filho tem a distinta lata de dizer não. O que nos levava até outra segunda questão. É como é que o pai tolerou o filho a dizer-lhe não. Mas é esta a história que Jesus está a contar. Portanto, este filho diz, ouve o pai dizer vai trabalhar, e ele diz não. Agora, vamos deixar o final do que ele fez, agora em stand-by. Vamos já passar para o segundo filho. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma, e este lhe respondeu o quê? O que é que o segundo filho respondeu? Sim, senhor. Então, o primeiro filho é o mau, é o pecador, porque teve o descaramento de dizer não ao pai. O segundo filho é o bom, porque disse sim ao pai. Todos aqueles que são pais, o que querem é filhos a dizerem sim, não é filhos a dizerem não. Então, o que é que Jesus está aqui a explicar? Num primeiro momento, este filho, que é o mau, porque disse não, mostra, para surpresa, uma segunda atitude. E agora volta lá ao verso 29. De facto, ele diz que não quer, mas depois, reconsiderando, foi. Curiosamente, o filho bom, que disse sim, depois, no verso 30, no final, não foi. O desobediente arrepende-se e acaba a fazer o que disse que não ia fazer. E o obediente acaba a não fazer o que disse que ia fazer. Estás a perceber onde é que Jesus está a chegar? O que Jesus está a querer que os seus ouvintes entendam é que nesta parábola o mau vira bom e o bom vira mau. Há um twist. Porque ao início parecia que o mau, por dizer não ao seu pai, mau ficaria. No entanto, esse mau virou bom, porque ele disse que não, mas foi fazer. Curiosamente, aquele começou bem, porque disse que sim, eu vou, pai, acabou por não fazer. Então, o que Jesus está a fazer numa parábola, e era uma coisa comum, os mestres naquela altura, usarem este tipo de linguagens, usar este tipo de comparação, é dizer, meus queridos, este mau virou bom e o bom virou mau. Jesus, como era costume fazer quando usava parábolas, ele no verso 31 ele diz assim,
qual dos dois fez a vontade do Pai? Porque lá está, esta era uma característica com a comunicação parabólica. A comunicação parabólica, nós ouvimos a palavra parabólica e pensamos nas velhas antenas parabólicas, mas a comunicação parabólica tem a ver com isto. Tu precisas de estar pronto para participar no processo de ouvir. Por isso é que Jesus faz perguntas. Porque a comunicação por parábolas não é uma comunicação em que o ouvinte fica passivo. Deixa-me dizer-te, eu não te falo por parábolas, mas deixa-me dizer que qualquer pregador do Evangelho deseja que o auditório que está a ouvir seja participativo também. Porque se tu não tiveres vontade de ouvir, tu não vais compreender. Por isso é que Jesus passava a vida a repetir, nesta fase do seu ministério, quando ele começou a pregar parábolas, o que é que Jesus passava a vida a dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia de se tu tens ouvidos, usa os ouvidos que tem. Então Jesus vai perguntar, então quem é que é o bom, quem é que é o mau? Quem é que fez a vontade do Pai? E quem o está a ouvir diz, é óbvio que foi o primeiro. O primeiro. Mas quando até os inimigos de Jesus sabem que o mau pode virar bom e o bom virar mau, fica feito o curto-circuito espiritual procurado por esta parábola. Encontras essa expressão agora aí. É isto que Jesus quer. Jesus quer que, ao percebermos que o mau virar bom e o bom virar mau, traz ao de cima a possibilidade de haver um curto-circuito espiritual no esquema. É este curto-circuito que Jesus deseja. É isto que a parábola quer atrapalhar na compreensão muito arrumadinha das autoridades religiosas. Como é que funciona este curto-circuito espiritual? Em primeiro lugar, e agora é importante começarmos a ouvir a explicação de Jesus, em primeiro lugar, Jesus diz que o pior tipo de gente, que naquele caso eram cobradores de impostos e prostitutas, o pior tipo de gente entra no céu à frente dos religiosos. E agora estou a ler na tradução Almeida século XXI, vê aí o teu verso 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Sempre que há sermões em que, por exemplo, a expressão meretriz é usada ou prostituta, eu sei que isto já aconteceu no passado. Pode-me valer perguntas de crianças que vêm ter comigo e perguntar-me. Não é? Eu ainda não vi a Madalena, eu acho que ela deve estar aí, está ali a Madalena. Há uns tempos a Madalena veio-me perguntar. Não é? Eu tinha dito não sei porquê meretriz e ela no final do culto geralmente tem perguntas que me veio fazer e a primeira pergunta que fez, pastor, o que é que quer dizer meretriz? E eu estava ali debaixo de uma grande nuvem de testemunhas e eu pensei, agora vou ter de me desenrascar disto, não é? A maneira como expliquei, já vos falei nisto noutras alturas, eu fiquei a pensar, como é que eu explico agora à Madalena? Claro que eu lhe disse, olha, os teus pais vão-te conseguir explicar melhor do que eu, não é? Mas a maneira que eu tentei arranjar para explicar o que uma meretriz é que, olha, uma meretriz é uma senhora que consola um homem da maneira errada. Não consegui melhor do que isto. Depois foi o Miguel e a Esmeralda que descalçaram a bota, não é? Mas há, de facto, um sentido em que consolam, mas não consolam bem, ok? Não consolam bem. Agora, eventualmente, outras crianças hoje vão levar a questão aos pais, portanto, descalcem vocês a bota. Mas o que nós precisamos de pensar, quando pensamos em meretrizes e prostitutas, e eu quero ser cuidadoso, mas tenho de pregar a palavra, é que, repara, o que Jesus está a dizer é que mulheres que vendem o corpo passavam à frente dos pastores de Israel. O que Jesus também está a dizer é que traidores da pátria, porque um cobrador de impostos era visto como um traidor da pátria, o publicano é o cobrador de impostos. O que é que o cobrador de impostos faz? Ele tirava o dinheiro do povo e dava a quem? Dava a César. Ele era um traidor. Então o que Jesus está a dizer, pensem bem, às autoridades religiosas, às pessoas que eram tidas como as pessoas mais perto de Deus, é que, à frente dessas pessoas, deixa-me tentar ser cuidadoso, mas aplicar ao nosso contexto, à frente dos pastores, à frente das lideranças das igrejas, passavam mulheres que vendem o corpo e passavam traidores políticos. Agora, para quem segue Jesus, isto não era novidade, porque Jesus já tinha usado este tipo de linguagem antes. Jesus já tinha usado este tipo de radicalidade no discurso antes. Agora,
coloca-te no lugar de quem está a ouvir isto e tenta colocar-te no lugar das autoridades religiosas. Para as autoridades religiosas que estão a ouvir Jesus, aquele tipo de pecadores nem sequer tinha direito à presença deles, autoridades religiosas. Eles nem sequer se relacionavam com pessoas assim. Porque tu lembras-te, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, essa é logo uma das primeiras acusações que é feita a Jesus. Como é que Jesus pode estar com gente desta? Porquê? Porque a liderança espiritual daquele tempo nem sequer admitia à sua presença uma mulher que vendesse o corpo, um traidor da pátria. E Jesus está a dizer que não é só uma questão da entrada destas pessoas na presença das autoridades religiosas. Jesus está a dizer uma coisa ainda mais extraordinária. A entrada destas pessoas na presença de Deus. Isto é uma coisa sem precedente. É um choque completo, naturalmente. Porquê? Porque a ordem natural das coisas está a ser, permitam-me dizer assim, está a ser abandalhada por Jesus. Há um atalho. É como se Jesus estivesse a sugerir. Há um atalho para chegar à presença de Deus, que é mais rápido do que a vida das regras religiosas. Encontras essa frase agora aí. Jesus está a jogar com as categorias de ordem daquela gente, com as categorias de santidade daquela gente, e está a sugerir uma ideia. Há um atalho que chega mais perto de Deus do que a vossa vida de regras religiosas. E é agora que Jesus vai explicar como é que esse atalho funciona. Há uma maneira de furar a fila para o céu em que tu vais conseguir ultrapassar aqueles que geralmente esperas que estejam na primeira fila, que são as autoridades, os pastores, as autoridades religiosas, as pessoas com poder, as pessoas que guiam os outros. Jesus está a dizer, não, há uma maneira de furar a fila. Há pessoas que vão furar a fila e que são as piores pessoas que tu podes imaginar. E agora, repara, a explicação de Jesus é muito importante. Porque pode parecer numa primeira vista que Jesus está só aqui a estragar coisas, mas ele vai explicar o que quer dizer com isto. Olha lá, verso 32. Estou a ler na Almeida Revista... Não é Revista, é século XXI. João chegou a vós a apontar o caminho da justiça. E não crestes nele. Que João é este? Que João é este? João Batista. Olha para o texto antes desta parábola. Do verso 23 a 27. Quando aqueles homens que são a autoridade espiritual sobre Israel vão ter com Jesus, uma das maneiras que eles pedem credenciais a Jesus e o modo como Jesus responde ao pedido de credencial que fazem a Jesus é falando na autoridade de João Batista. Portanto, não é a primeira vez que Jesus vai invocar João Batista. João Batista já tinha entrado na conversa. E Jesus vai explicar, João chegou a vós a apontar o caminho da justiça. E vocês, autoridades religiosas, o que é que vocês fizeram com João Batista? Vocês acreditaram em João? Vocês não acreditaram em João. Mas os traidores da pátria, mas as mulheres que vendem o corpo, o que é que fizeram? O que é que fizeram? Elas acreditaram nele. Elas acreditaram em João Batista. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsideraste para crerdes neles. Percebe o que é que Jesus está aqui a dizer? João Batista mostrou o caminho que aqueles religiosos não quiseram seguir. Mas aqueles pecadores, sim, quiseram seguir o caminho de João Batista. Como resultado, agora serão estes miseráveis pecadores a mostrar o caminho aos religiosos. A pregação de João Batista, que era aceita por estes pecadores e rejeitada pelos religiosos, era uma pregação de quê? Qual era o grande assunto de João Batista? Arrependimento. Jesus não veio inventar um novo assunto depois de ter sido batizado por João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. Era o anunciador de Jesus. E já pregava o Evangelho de Jesus. Só que ao passo que João Batista era o anunciador, Jesus é o próprio anúncio. Mas o conteúdo da pregação de Jesus já tinha sido anunciado na pregação de João Batista. Qual é o conteúdo? É o arrependimento para o perdão dos pecados. Então o que Jesus está a dizer
é que aqueles traidores da pátria, aquelas mulheres que vendem o corpo, quando aceitaram a mensagem de João, aceitaram o arrependimento que eles, autoridades religiosas, rejeitaram. Logo topem a ironia que está aqui a acontecer nesta parábola. O arrependimento torna os maus guias dos bons. Encontras essa frase? O arrependimento torna os maus, prostitutas, publicanos, guias dos bons. E há aqui uma imagem que é interessante. Porque eles julgavam que estão no início da fila e de repente veem os publicanos a passar à frente deles. De repente veem os pecadores todos, as prostitutas a passarem à frente deles. E de repente, o que os guia são as costas dos pecadores. As costas dos pecadores seguem para guiar as pessoas que se julgam santas. As pessoas que se julgam santas vão chegar ao céu seguindo as costas dos pecadores. É este o efeito de choque desta parábola dos dois filhos. Em verdade vos digo, verso 31, os publicanos e as prostitutas estão a entrar antes de vocês. Estão a entrar antes. Para eles poderem entrar, têm de ir atrás, têm de seguir as costas dos grandes pecadores. Porquê que com tanto texto bíblico que nós podíamos pegar no Evangelho de Mateus, resolvemos pegar nesta parábola dos dois filhos? Por causa deste princípio que está no título desta série de mensagens, saber ouvir. Podíamos ter pegado em tantos outros textos. Deixem-me explicar rapidamente porque é que quis pegar nesta parábola dos dois filhos. Uma das coisas que tu sabes acerca de Mateus, quando comparas Mateus com Marcos e Lucas e João, por exemplo, e esta agora pergunto aos irmãos que estão a ir em Algés para darem uma resposta rápida. Por exemplo, sabemos que Marcos, quando escreve o seu Evangelho, quem é que é o público-alvo de Marcos? Assim, no geral. Quem é o público-alvo de Marcos, quando escreve o seu Evangelho? Hã? É o cidadão, sim, são os gentios, é o cidadão médio do Império Romano. Marcos não escreve especificamente para pessoas que conhecem o Velho Testamento, mas escreve para qualquer pessoa que habitasse no Império Romano, ao ouvir a história de Jesus, pudesse compreender. Curiosamente, tu sabes que, por exemplo, Lucas, vamos deixar Mateus para o fim, Lucas, quando escreve, qual é um dos estilos que Lucas tem que torna o Evangelho de Lucas até com uma certa minúcia? Lucas, quando escreve, por exemplo, porquê é que ele escreve com uma certa minúcia? Porque Lucas é um homem de quê? É um médico, é um homem de ciência. Tem um certo apuro, um certo detalhe que fazem do Evangelho de Lucas um Evangelho muito específico que tu sabes que é continuado. O Evangelho de Lucas é continuado nos Atos dos Apóstolos. Portanto, Lucas primeiro conta os Atos de Jesus no seu Evangelho e depois conta os Atos da Igreja. Então, e essa é uma coisa interessante quando tu lês o Evangelho de Lucas. Por exemplo, quando vais a João, que é completamente diferente. João, por exemplo, quando escreve, qual é uma das características do Evangelho de João? João é um quê? Em comparação com os outros, João é um quê? O que é que dirias que João é? É um quê, João? É um teólogo. Mais, como é que tu descrevias João? Teólogo está certo, mas é um quê? É um poeta, é um filósofo. Começas a ler João e ficas logo, não é? Ficas logo meio perdido. João vai logo assim para os grandes conceitos, para abstrações. Curiosamente, quando vais a Mateus, qual é a grande preocupação de Mateus quando conta o seu Evangelho? Mateus está interessado em que os judeus compreendam que Jesus Cristo é o Messias. Então, percebe aqui este detalhe tão importante para nós nesta manhã. Mateus é a pessoa que quer, ao contar a história de Jesus, explicar aos judeus que Jesus era o cumprimento da vocação espiritual dos judeus. É assinalável, é no mínimo assinalável, que se esta preocupação é a de Mateus, ele coloca em causa as autoridades espirituais deste mesmo povo. Mas ele faz isso. E como é que Jesus está a colocar em causa as autoridades religiosas de Israel? Aliás, podemos ir mais longe. Jesus está a desautorizar as autoridades religiosas de Israel. Porquê? Como é que ele faz isso? Porque ele está a mostrar que as regras das autoridades religiosas parecem aquilo que não são. E, na realidade, as regras das autoridades religiosas não ouvem a palavra de Deus. As regras das autoridades religiosas são o filho aparentemente bom que diz sim, sim, meu pai, mas depois ele não vai fazer.
As sumidades espirituais de Israel dizem sempre as coisas certas. Sim, 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 sim. Tem sempre uma religião pronta no seu discurso, mas não fazem aquilo que o Pai quer. Já os outros pecadores, os desclassificados, começam logo mal, têm o desplante de dizer não a Deus, mas mais tarde, graças ao arrependimento, são eles que cumprem a vontade do Pai. No fundo, as autoridades religiosas são o segundo filho, que prontamente diz, eu faço sim, Pai, tu mandas, eu faço. E nós, agora permitam-me dizer isto, também todos os filhos são diferentes, não é? Eu e o Ruth temos 4, todos eles são diferentes, portanto um filho nunca é igual ao outro. E eu não quero generalizar demasiado. Mas eu não sei se concordam comigo os pais. Quando nós pedimos uma coisa aos nossos filhos, também agora depende dos filhos que temos. Eu não quero também deixar os meus filhos mal vistos, apesar de me dar sempre prazer fazê-lo. Mas quando tu dizes alguma coisa ao teu filho, ele diz, sim, vou. Eu não sei, mas na casa dos cavacos, se algum responder assim tão prontamente, nós desconfiamos. Talvez vocês tenham filhos de uma qualidade incrível, mas geralmente um filho diz sim. Agora reparem, é neste nível de caricatura que Jesus trabalha quando descreve as autoridades religiosas de Israel. Vocês são uns queridos. Deus diz e vocês sim. Claro. É óbvio. Sim, meu pai. Mas depois vocês não vão fazer aquilo que o pai diz. Vocês fazem sinal de quem ouviu o pai a pedir, mas vocês não vivem ouvindo realmente o pai. O verdadeiro ouvir o pai vê-se em fazer o que ele manda e não só em dizer que vamos fazer aquilo que ele mandou. O verdadeiro fazer não é só dizer eu vou, eu faço, eu aconteço. Não, o verdadeiro fazer é fazer, não é dizer que se vai fazer. E o verdadeiro ouvir, que é o fazer o que o Pai manda, manifesta-se em arrependimento. Encontras essa frase aí. Esta ideia é fundamental para nós nesta manhã. O verdadeiro fazer, o verdadeiro ouvir Deus, manifesta-se numa atitude de arrependimento. Repara, é por isso que tantas vezes uma das coisas que nós aqui do púlpito partilhamos com a Igreja, porquê é que nós insistimos tanto na confissão dos pecados? Porque acreditamos que o verdadeiro fazer a vontade do Pai se vê no arrependimento. Porquê é que, de um modo geral, e eu sei que estou a colocar a questão assim de um modo, de facto, muito geral, muito amplo, mas porquê é que, de um modo geral, a tua vida de igreja não se intensifica até tu começares a partilhar as tuas fraquezas? Porquê? Porque se tu não partilhares as tuas fraquezas, o risco que tu corres é seres como este segundo filho. Sim. Faço. Sim, aconteço. Sim, a igreja diz e eu digo sim. Mas se tu não te demonstrares quem és através do arrependimento, esse pode ser um sim só de boca, não é um sim de coração. E deixa-me dizer-te, a Lapa não é exceção. Qualquer igreja pode ser um albergue de hipócritas. Porque os pastores não têm como fazer eletrocardiogramas constantes à tua vida. Tu podes-me dizer a mim muitas coisas, sim. E depois na tua vida, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tu lá tratas da tua vida. E podes dar a aparência, sim. O pastor diz e eu faço. Tu pelo menos dizes que fazes. Agora, se fazes é outra conversa. Qualquer igreja tem espaço para hipocrisia. Porque qualquer igreja tem espaço para tu fingires aquilo que não fazes. A ironia é que quando tu vives assim, tu vais apanhar surpresas na vida. Sabes porquê? Porque de repente vais ver pessoas a furarem a fila à tua frente. Às vezes acontece na vida dos pastores. Há pessoas que têm o discurso certo, há pessoas que dizem as coisas que um pastor quer ouvir, mas que de repente se surpreendem quando um desclassificado qualquer passa à frente delas. E porquê é que se surpreendem? Porque não se aperceberam que o desclassificado que passou à frente deles praticou o arrependimento, que é uma coisa que eles nunca quiseram fazer. Porque eles quiseram ser pessoas em que a sua fé é só uma resposta rápida, mas é só oral, não é do coração. E o verdadeiro ouvir, que é o fazer o que o Pai manda, manifesta-se no arrependimento. Lei sem arrependimento não serve de nada, é só aparência de virtude.
É só ser bom por fora para poder ser mau por dentro. É ser o segundo filho. Falar é fácil, como o povo diz. Mostrar aparência é um jogo que qualquer um de nós sabe fazer. Deixa-me dizer, qualquer um de nós, eu como pastor sei fazer isso, o Filipe como pastor também sabe fazer. Qualquer um sabe fingir ser uma coisa que não é. Qualquer um sabe dizer a Deus, sim, 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 sim. Mas depois o teste vem a seguir no fazer. Deixem por isso terminar, falando a nós enquanto igreja. Ainda por cima estamos numa semana especial, muito trabalho precisa de ser feito. Sabem, até por isso é interessante quando temos estas atividades especiais. Ainda por cima as nossas mulheres de facto são incríveis, mas agora permitam um momento de confissão também. Tramam-nos sempre aos homens, não é? Porque esta semana é cheia de trabalho para os homens e é assim que deve ser. É assim que deve ser. A Ruth está-me a dar um sim, que é para saber que o resto do meu domingo continua pacífico. Não é? É assim. É fácil nós dizermos sim quando nada nos custa. Mas quando alguma coisa nos custa, significa a possibilidade de irmos além da nossa boca apenas. Numa semana destas, uma coisa interessante é que esta vai ser uma semana que nas coisas mais simples tu vais poder ver se fazemos ou não. É possível dizer, sim, sim, eu vou fazer. Mas depois chega a hora H e não está. Atenção, não quero exagerar aqui nesta aplicação, ok? A tua vida não vai depender, agora falando para os homens desta igreja, a tua alma não se vai salvar por tu ires trabalhar na quarta-feira para o seminário da Quinta da Torre da Aguilha, não é? Senão era demasiado fácil, ias só trabalhar e asseguravas o teu lugar no céu. A coisa não funciona assim. Mas há uma coisa que eu gostava que tu pudesses ponderar ao terminar esta mensagem. Até realmente nós sabermos ouvir a palavra de Deus, nós podemos andar perfeitamente disfarçados de virtude, dizendo sempre a Deus, sim, sim. Mas mais grave do que não fazer o que o Pai manda, é não cumprir a promessa que nós fizemos de fazer. Repara, é por isso que esta parábola coloca muito mais em causa os crentes do que os descrentes. Já pensaste nisso? Esta parábola não são os descrentes que estão no alvo, são os crentes. São aqueles que dizem que confiam em Deus. Esta parábola serve muito mais para te deixar desconfortável a ti que crês em Cristo do que pensares nos mauzões que estão a algures fora da igreja a fazer coisas que tu nunca farias. É por isso mesmo que é colocada a pessoa que se julga santa, que se presume melhor do que os outros, a ser ultrapassada na fila. Ela vai ser ultrapassada na fila, porque ela presumiu uma santidade que no fundo era em grande parte fingimento. Fazer realmente o que Deus diz vê-se num arrependimento sincero diante dos nossos pecados. Como é que nós colocamos isto na prática? Algum de vocês pode perguntar, como é que eu vivo isto na prática? Uma das coisas que eu quero dizer, como é que tu vives na prática a presença de Jesus na tua vida? Tu vives com uma prática constante de arrependimento dos teus pecados. Não é a ideia que o apóstolo Paulo explicou na carta que escreveu aos Romanos. Não é a ideia de vamos pecar muito, então para que abunde a graça. Não é essa a ideia. Mas é a ideia que, de facto, maturidade espiritual se vê no reconhecimento do nosso erro. É isto que significava a pregação de João Batista. É isto que significa a pregação de Jesus. E por causa disso, tu sabes que começas a ser o primeiro filho e não o segundo filho. O primeiro filho. Aquele que até pode ter começado por dizer não a Deus. E eu gostava de terminar aqui para tu veres bem a esperança que há nesta mensagem. A tua vida provavelmente é marcada por momentos em que tristemente tu tiveste o desplante de dizer não a Deus. Muitas das piores coisas que já te aconteceram na vida podem ter sido um reflexo de tu teres tido o descaramento de dizer não, Deus, eu não quero nada contigo. Mas a coisa bonita é que à luz desta parábola de Jesus, isso não significa que tu tenhas de ficar fora da presença de Jesus. Pelo contrário. O arrependimento é o modo de pessoas que eventualmente já disseram não a Deus serem reconduzidas até Ele. É por isso que os mal reputados vão furar a fila. Porque a vida deles pode ter começado mal. As ações deles podem ter sido as piores, muito piores do que a vida de quem, por exemplo, como eu, nasceu na igreja. Mas quando eles praticam o arrependimento, eles são guiados pelo Espírito Santo, eles furam a fila em relação ao pastor, em relação ao bispo, em relação seja a quem for. Fazer realmente o que Deus diz, ouvir, saber ouvir,
vê-se no arrependimento sincero dos nossos pecados. Saber ouvir, que é o verdadeiro encontro com Jesus, manifesta-se numa vida contínua de arrependimento. Eu sei que isto pode parecer contraintuitivo, mas sabes, das melhores coisas que a Igreja tem para oferecer a quem se junta a ela é dizer, olha, vais passar o resto da vida a arrepender-te de coisas connosco. E eu sei que isso não é muito animador. Se nós colocarmos na montra a lei da Igreja, venha à Igreja que lhe asseguramos uma vida futura de arrependimento contínuo. Só dizer, não é isso que eu quero. Mas é este o caminho que mete gente tão má como tu e eu a furar a fila à frente dos virtuosos. Pecadores tão ruins como nós podem então furar a fila e chegar mais perto da presença de Deus. Que a nossa oração neste momento seja a oração não só de nos arrependermos dos nossos pecados. Se tu nunca colocaste a tua fé em Jesus, que tu possas fazê-lo nesta hora, que tu possas reconhecer que és um pecador, que precisas de Jesus, que possas orar a verdade do teu estado espiritual. Se tu já o fizeste no passado, que possas reconhecer pecados que eventualmente não reconheceste. Possas pedir a Deus até fazer aquela oração que nos ajuda quando nós nem sequer temos a certeza dos nossos pecados, que David já fazia, que é, Senhor, mostra-me os pecados que nos estão ocultos. Senhor, mostra-me o mal que eu tenho feito e que me tem estado a atrapalhar mesmo sem eu ter noção disso. E na prática destas coisas vai-se mostrar que tu és o primeiro filho. Começaste mal, mas vais acabar bem. Começaste fora da fila, é que nem sequer entravas na fila, mas vais furar a fila. Quem sai honrado por isto não somos nós, é o nosso Jesus, que deu a sua vida como o gesto de audição perfeita da vontade do Pai. É por isso que nós terminamos louvando Jesus na sua morte, na sua ressurreição, no seu poder. Vamos ficar de pé, igreja, vamos responder com o nosso louvor. Querido Deus, nós agradecemos-te por Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que dá sentido a todas as coisas na nossa vida, até mesmo quando nós não entendemos logo o sentido. Senhor, eu oro por aqueles que passam por momentos de dificuldade em compreender o passo a seguir. Dá-lhes coragem e discernimento. Senhor, eu oro por aqueles que nem sequer ainda deram o primeiro passo de confiar em Ti e que precisam de o fazer. Que eles possam ser atraídos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, ó Senhor, e encontrar de facto em Ti o Pai que Tu és. Senhor, eu oro por nós enquanto igreja. Eu oro pelas lutas que nós temos travado, por aquelas coisas que nós queremos fazer porque dizemos é importante lutar isto e pensamos de um modo especial na conferência de quarta-feira. Senhor, nós temos acreditado que ter a Bíblia no centro, no dia-a-dia da vida das nossas mulheres e dos homens é uma coisa prioritária. Nós temos acreditado que vale a pena gastar tempo a estudar a Bíblia de um modo sistemático. Nós temos acreditado que vale a pena ler a Bíblia todos os dias. Nós temos acreditado que vale a pena estarmos juntos com outras pessoas para aprender a palavra. Nós temos acreditado que o púlpito é para ser usado a pregar a Tua palavra e não a palavra dos homens. Senhor, nós temos investido o nosso tempo, nós temos investido o nosso dinheiro, nós temos investido o nosso esforço. Ó Senhor, esta é uma das lutas que nós temos travado. Não tem a ver com a nossa qualidade, Senhor, tem a ver com a nossa necessidade de Ti. É por isso que nós intercedemos nesta hora, Senhor, pedindo o poder do Espírito Santo, para que nestas lutas que estamos a travar e na conferência de quarta-feira, o mais importante não seja o nome, quem faz, quem deixa de fazer, mas seja o exemplo de dedicação à Tua palavra, Senhor, que Tu tens estado a abrir em tantos lugares neste país. E pensando no Ministério das Mulheres em particular, tantos grupos de mulheres que se dedicam cada vez mais a ler a palavra. Os homens não querem ficar para trás e reconhecemos, confessamos o pecado que temos ficado para trás, Senhor. Queremos fazer melhor do que isso. Queremos arrepender-nos sinceramente, porque isso é que é ouvir a Tua palavra para nós, fazer a Tua vontade em nós. Ó Senhor, por isso que este domingo possa ainda ser um dia de alegria na Tua palavra, de descanso na Tua palavra. Que as coisas que nós vamos fazer, Senhor, não nos retirem da luta principal, que é ouvirmos a Tua vontade, que é sermos recebidos na Tua presença. Recebam por isso a bênção do nosso Deus. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.